Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Hoje, domingo, dia do Senhor, Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus estava rezando num lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o pão que precisamos. Perdoai-nos nossos pecados, pois nós perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá de dentro: Não me incomode, já tranquei a porta e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar, porque é seu amigo, levanta-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que um de vós que é pai, se o filho pedir peixe, você dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais do céu o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, neste domingo, esta belíssima reflexão vem nos falar da insistência na oração, né? Repare que o evangelho de hoje foi bem objetivo, né? Começou com os discípulos questionando, né? Perguntando para Jesus: Senhor, mestre, nos ensina a rezar como João Batista ensinou os discípulos dele a rezar. E Jesus então, sem hesitar, falou: então tá bom. Quando rezar, diz aí, né? Aí a oração do Pai Nosso, né? Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, e por aí vai. É a oração do Pai Nosso. E ainda Jesus depois, logo após falar da oração do Pai Nosso, ele deu um exemplo. Que exemplo, né? Contou uma parábola de quando você recebe uma visita na sua casa e não tem nada de comer para oferecer para o visita. Foi essa a comparação que Jesus fez. Aí você vai pedir um pão para um outro amigo emprestado de noite, já era mais de meia-noite. E chegando lá, o amigo não quer te responder porque ele já está deitado. Olha só a comparação que Jesus fez. Se você pedir com insistência, ou seja, incomodar, ser impertinente com aquele cara, aquele amigo, incomodar ele até ele se levantar para te dar os pães, ele não levanta. Da mesma forma, olha só, é a oração. Nós devemos ser insistentes. Pedir uma vez não resolveu, pede 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Nós devemos, olha só a comparação que Jesus faz, nós devemos incomodar o coração de Deus e até Ele nos atender. Lógico, através da oração. Através da oração, incomodar Ele, mostrar para o Senhor. Nós estamos ali pedindo, clamando, implorando essa cura, implorando esse milagre, implorando essa bênção. Depois ainda Jesus fala, você que é pai, olha só outro exemplo, você que é pai,
Se o seu filho te pede um peixe, você vai dar uma cobra para ele? Não. Se você que é humano e pecador sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagina Deus. Imagina meu Pai do céu. Olha o que Jesus está falando. Primeiro Jesus fala da impertinência, né? De ser impertinente, ser insistente na oração. Depois Jesus fala, se você é pecador, sabe dar coisas boas para os vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. Só vai querer o nosso bem. Deus, Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer transformar a nossa casa. Ele deseja o nosso bem. Por isso nós devemos buscá-lo, por isso nós devemos ir atrás. A força da oração insistente é o tema dessa reflexão. O Senhor quer nos ensinar com este evangelho e através da oração do Pai Nosso que tudo que pedirmos a Deus com confiança seremos atendidos. Porque o Pai do céu conhece o nosso coração e sabe do que precisamos. É o que eu acabei de dizer. Não é porque você não foi atendido que você vai desanimar. É um filho, olha o filho. Olha o seu filho pequeno. Se você tem filho pequeno ou já teve. Ele começa a pedir. Ele pede sem parar. Chega a ser irritante, tanto que ele pede. E você não atende, o que ele faz? Ele corre para a mãe. Mãe, me dá. E a mãe às vezes cede e dá. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Quando pedimos com fé a Virgem Maria ou a Deus mesmo, Ele nos atende. O Evangelho de Jesus está ensinando os seus discípulos sobre a importância da oração. Muitas pessoas se cansam de rezar, de pedir e de ter momentos profundos, íntimos com o Senhor. Mas Ele está nos falando que a oração nos leva à confiança em Deus. A maior forma de termos intimidade com Deus, de nos aproximar de Deus, é a oração. Não existe outra forma, não existe outro caminho. Este é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Então o caminho é buscar o Senhor. Não existe outra maneira de ter intimidade com o Senhor se não for pela oração. Então esse elo, essa intimidade que Deus tem com o seu povo, essa aliança de amor que Deus tem conosco, que tem com a igreja, que tem com aquele que ora. Olha o que o Evangelho disse hoje. Tudo aquilo que você pedir, você vai receber. A porta estiver fechada, abrir-se-á. É oração, é insistência na oração. Aí entra em outro evangelho que fala, se tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei aí. Então o Senhor está presente. Este amigo que vai à noite pedir emprestado, que bateu com insistência, é o que nós temos que fazer diante de Deus. Bater com insistência, ou seja, orar sem cessar. Não fui atendido, desanimei, amanhã não vou rezar. Reza, aí que você tem que rezar mesmo. Você tem que mostrar para Deus que você é insistente. Olha, logo após o sermão da montanha, aconteceu a multiplicação dos pães. Por que Jesus curou aquele povo? Por que Jesus deu de comer para aquele povo? Porque aquele povo foi insistente. Aquele povo foi perseverante. Estava acompanhando Jesus há quase 3 dias sem comer, porque queriam estar perto de Jesus. Não mediram esforços. Jesus então sente compaixão daquele povo e multiplica os pães e peixes e transforma a vida daquele povo. Olha só, meu irmão, minha irmã, é a compaixão que Jesus tem conosco quando Ele vê os nossos esforços, quando Ele vê a nossa força de vontade de orar, de buscar. Por isso, meu irmão, neste dia, neste domingo, busque o Senhor constantemente na sua vida e deixe Ele transformar o teu coração, deixe Ele transformar a tua família através da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que vós comece, para que vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Compartilhe este evangelho. Irmãos, eu gravei um vídeo aqui ontem no meu canal no YouTube, falando que o salário do pecado é a morte. Vale a pena conferir esse vídeo, viu? Vai falar da traição, vai falar do matrimônio, que é sagrado diante de Deus. Está aqui no meu canal no YouTube. Deus abençoe vocês. Paz e bem.